Tudo bom, meus queridos? Então vamos conversar um pouquinho sobre inteligência artificial, essa nossa nova playlist. Vamos abordar alguns pontos do que é uma inteligência artificial, depois vamos ver vídeos do que não é uma inteligência artificial, depois o que vem por trás dessa filosofia, e assim a gente vai caminhando nesse conteúdo sobre IA, né? Então, assim, ó, pessoal, primeiro ponto, o que vocês entendem por o que é uma inteligência artificial? Como que a gente pode definir uma inteligência artificial? Porque hoje todo mundo escuta, eu tenho IA, eu tenho um robô que faz sozinho, eu tenho um sistema especialista, eu tenho lá a minha Bixby, eu tenho minha Alexa, né, da Amazon, eu tenho lá o meu do Google, o meu Google Home, né, entre outros dispositivos que a gente tem na nossa casa, sem contar inúmeros outros dispositivos que às vezes a gente tem determinados sistemas especialistas, a gente nem se dá conta com isso. Então é um termo que tem sido falado durante muito tempo, na verdade, não é um termo novo, né? Inteligência artificial não é um termo novo, vocês já viram, aposto que em vários e vários filmes, e às vezes ficam, inclusive, pensando que será que um robô vai roubar o meu trabalho? Ou então o robô aceitará o meu trabalho? Como que a gente pode ter essa perspectiva da inteligência artificial e será que ela vai mudar nossos trabalhos nos próximos 10 anos? Aí pensou, a pessoal assim, o primeiro ponto, né? Um robô não vai roubar o trabalho de vocês, tá? Então a inteligência artificial ela veio para benefícios não, para o benefício dentro de várias e várias áreas. E outro ponto que a gente também fala, onde as tecnologias de inteligência artificial, onde elas estão sendo usadas agora e onde virão a seguir, então são vários e vários pontos que a gente vai discutir no decorrer dos nossos vídeos. Mas o primeiro ponto que é bem importante, como que a gente pode definir o que é uma inteligência artificial? Uma IA, né? Que é como, a gente já deve ter notado, IA atualmente é um tópico quente, que a gente diz que é um tópico quente, que é um tópico que se conversa muito e se fala muito, né? E que é quase impossível evitar a cobertura da mídia, a discussão pública sobre isso. Porque todo mundo diz, eu sei o que é IA, eu sei o que não é IA, e no meio disso tudo, as pessoas ficam se perguntando, tá, mas o que afinal é IA? Então, assim, ó, IA, ela é diferente para as diferentes pessoas. Para alguns, a IA é sobre a forma de vida artificial, tá? E podem superar a inteligência humana, ou seja, um robô que vai ter ações totalmente autônomas e vão nos dominar como nossos filmes, né? Para outros, é qualquer tecnologia de processamento de dados pode ser chamada de IA. Tudo vai da perspectiva de vocês, do conhecimento que vocês têm. A gente até brinca dos filmes que a gente assiste, né? E vão longe, longe. Hollywood vai muito longe nesse assunto. Mas para definir esse cenário, a gente pode discutir o seguinte ponto. Como que nós podemos, na verdade, definir os campos que fazem parte da IA ou as tecnologias que estão relacionadas com ela? Mas antes de fazer isso, a gente tem que destacar 3 aplicativos, tá, de IA que ilustram diferentes aspectos. O primeiro, que vocês devem conhecer muito, né, principalmente por causa da Tesla, são nossos carros autônomos. A gente tem a Tesla, a gente tem o Uber, a gente tem aí a Amazon no ramo também, entre outras empresas, com os nossos carros autônomos, né? Na verdade, os carros autônomos, eles exigem uma combinação gigantesca de técnicas de IA, que são de vários tipos, desde aqui, ó, da pesquisa e planejamento, para encontrar a rota mais conveniente de um ponto A a um ponto B, a parte da visão computacional para identificar os nossos obstáculos, sem contar tomar decisão sobre principalmente questões de incerteza para lidar com o ambiente que a gente tem na rua, né? Que é extremamente complexo e dinâmico, porque não é um ambiente estático. Uma coisa é tu andar com um carro no ambiente estático. Outra coisa é tu andar com um carro no ambiente dinâmico, onde a gente tem outros carros, a gente tem ações humanas, a gente tem pessoas, tem tudo, todo o dinamismo, né, de uma rua. Então, cada um deles, ele deve trabalhar com precisão, quase que perfeita, para evitar acidentes, né? Então, são aquelas decisões que são tomadas, que a gente já escutou muito na mídia. Carro da Tesla, aconteceu isso. O carro do Google, aconteceu isso, esqueci até citar o do Google. E entre outras coisas, né? Mas essas tecnologias, elas também são utilizadas em outros sistemas autônomos, como robôs de entregas, drones voadores, navios autônomos, né? Por exemplo, assim, ó, o drone de vocês, quando manda ir de um ponto A a um ponto B, ou então para ele se manter estável no ar.
certo? Então são vários e vários pontos onde a AI está inserida. Algumas implicações que traz a questão dessas aplicações, né? Primeiro ponto, a segurança nas estradas. Elas devem melhorar eventualmente, né? Pois a confiabilidade desses sistemas vai ultrapassar o nível humano, ou seja, a gente vai ter um carro dirigindo para nós, a gente não vai ter quando vê uma pessoa que está cansada, ou que vai ter quando vê um problema, vai ter um mal súbito, ou sentir mal ao volante, até cansado dirigindo, né? Toda a questão da nossa cadeia logística na movimentação de mercadorias, ela vai melhorar. A Amazon já é uma empresa que emprega muito a questão dos robôs. Inclusive, essa semana está tendo um congresso sobre a questão Agile, que também a Amazon falou bastante sobre a questão dos robôs, né? Um dos palestrantes falou sobre a questão dos robôs, que é empregado quando nós fazemos a seleção de um item que a gente compra no site da Amazon, toda a parte logística deles, trabalhando com robôs, óbvio, nos armazéns, né? Outra questão, os seres humanos, quando assumem um papel de supervisão, então eles vão observar o que está acontecendo enquanto as máquinas cuidam da direção. É a nossa questão dos nossos carros autônomos, né? E outro ponto que é bem crucial é o transporte, né? Na vida cotidiana. E pode ter algumas implicações que a gente nem conseguiu pensar nelas. Outras aplicações de IA que vocês devem ter escutado muito são recomendações de conteúdo. São várias e várias informações que são capturadas no dia a dia, né? Que são os nossos dados que são capturados. E aí, exemplos de empresas que fazem recomendações de conteúdo. A gente tem o Facebook, o Twitter, o próprio YouTube, né? Aí nós temos a questão de anúncios online, recomendação de música, como Spotify, Netflix, HBO, que é streaming, entre outros serviços de streaming que a gente conhece. O próprio Amazon Prime, né? Que de acordo com o que nós assistimos, ele faz a recomendação de conteúdos semelhantes. É a mesma coisa que o YouTube. Vocês estão assistindo esse vídeo, ou melhor, escrevam aí nos comentários como que apareceu esse vídeo para vocês. Qual vídeo que vocês estavam assistindo que foi recomendado, certo? Isso é um ponto bem importante, pensem só. De acordo com o que vocês estão assistindo, ele está recomendando um conteúdo novo para vocês. E aí entra também na recomendação de conteúdo, editores online, sites como jornais, empresas de transmissão, tá? O Google tem mecanismo para pesquisa, tem até o próprio AdSense para fazer a propaganda para nós, né? Sempre oferecendo os conteúdos baseado em recomendações. Mas embora a primeira versão do New York, tá? Ou do China Daily seja a mesma para todos os leitores. Isso aqui é um exemplo bem interessante. Isso aqui é de um jornal, tá? O New York Times, tá? O China Daily, né? A versão é a mesma para todos, mas a primeira página da versão online é diferente para cada usuário. Então aqui entra um grande exemplo de recomendação de conteúdo. Pensem só, a capa ela é alterada de acordo com a recomendação de conteúdo para o usuário específico. E aí entra algoritmos que determinam esse conteúdo, né? Sempre baseados em IA. Então são casos que a gente nem se dá conta de recomendações de conteúdos. Dentro disso tudo, a gente tem a questão da recomendação do conteúdo, né? Essas implicações geradas por elas. Porque essas empresas, elas não informam como que funcionam os seus algoritmos, e a gente sabe muito bem disso, né? Então, de vez em quando são nos recomendados determinados textos, né? E daí entra também, que a gente diz, as notícias falsas, né? As nossas fake news, né? E também entram as novas formas de propaganda. E entra tudo com essa recomendação. A questão das bolhas de filtros, tá? Até uma brincadeira aqui, ó. As fábricas de trolls, tá? Na verdade, é assim, ó. A parte de recomendar conteúdo é muito bom. Mas a gente tem vários e vários casos aí, tá? De recomendações de conteúdos, que quando vê os conteúdos, a gente cria um perfil em cima da pessoa e tu recomenda algo que é uma fake news, né? A gente sabe bem que tá acontecendo muito isso. Então são algumas implicações que são geradas por toda essa parte de recomendação de conteúdo, que tem que cuidar muito com isso. Outra implicação que nós temos aqui, na verdade outro aplicativo, né, é a questão de processamento de imagens e vídeo. Aonde entra isso? Primeiro ponto, reconhecimento facial, né, reconhecimento de rosto. E a gente já tem mercadorias que são usadas por muitos aplicativos de vários clientes, principalmente por negócios, pelo governo, tá? Onde a gente tem o reconhecimento das pessoas que estão, quando vê passando em determinado lugar, né?
E também a gente faz uma marcação automática, né? E a gente tem o maior, na verdade o maior não, né? O que vocês vão lembrar agora é o próprio Google, o Google Fotos, né? Onde vocês têm no próprio celular de vocês. Aproveitem e abram o Google Fotos de vocês e vão lá na parte, até deixa eu abrir o meu aqui para dizer direitinho em tal lugar. Vocês vão abrir o Google Fotos de vocês e vão em pesquisar, tá? Aí vocês podem ver pessoas e animais de estimação que ele aparece. Então ele já faz um reconhecimento baseado no processamento de imagem e vídeo e apresenta para vocês o nome da pessoa, se tem ela cadastrada, né? Ou então a semelhança entre essas pessoas. Não é semelhança entre as pessoas, não. Ele faz o reconhecimento da similaridade entre as fotos. Faça o teste, olhem no celular de vocês. Um que vocês conhecem muito é o Facebook, que pega e indica se vocês foram marcados ou não, né? E daí é utilizado pelo governo, né, na questão do controle do passaporte, entre outros. Dentro disso, a gente tem a utilização de técnicas que são semelhantes para reconhecer outros carros, obstáculos ao redor de carros autônomos, tá? Até para estipular população de vida selvagem, sem contar outros e outros exemplos que existem nessa parte de processamento de imagem e vídeo. É uma área que está crescendo muito, inclusive tem uma plaquinha da NVIDIA chamado, na verdade, o kit desenvolvedor, né, do Jetson Nano, que ele é voltado para a parte de inteligência artificial. Aí vocês podem trabalhar com processamento de imagem, processamento de vídeo, entre outros algoritmos que podem utilizar lá dentro, ok? E também a IA pode ser usada para gerar ou alterar conteúdo visual. Um que vocês conhecem muito são nossos filtros, né? Então a gente tem um filtro ali, por exemplo, vocês pegam uma foto de vocês, ou tiraram de um ambiente, ou até para vocês aparecendo, e vocês aplicam o filtro e fica parecido com a pintura do Van Gogh, né? Do Vincent Van Gogh. Outro que foi utilizado muito em processamento de imagem e vídeo, que vocês conhecem muito bem, né? Um dos primeiros, que é o filme Avatar, né? Que foi utilizado muita computação, que foi uma evolução gigantesca que nós tivemos nessa área. Sem contar dos filmes como Senhor dos Anéis, animações da Pixar, tá? Entre outros personagens que reproduzem gestos das pessoas. A gente sabe que está inserido no nosso cinema e em várias e várias coisas, né? E algumas implicações que elas geram. Quando essas técnicas elas avançarem, vai se tornar cada vez mais disponível para todos, né? E também será muito fácil de criar vídeos falsos com aparência natural de eventos, que será praticamente impossível de distinguir das imagens reais. Então isso entra aquele desafio, né? Será que a gente vai chegar a esse ponto que a gente consegue criar? Porque a gente já tem aí, para os jogos principalmente, muitos mecanismos que a gente cria imagens e cria parte de vídeo que são quase que reais, né? Que às vezes a gente até faz essa confusão. Acho que vai demorar uns anos ainda para a gente ter uma perfeição total. Mas é aquela questão, né? A gente pode criar vídeos e criar coisas falsas, né? E tudo isso vem de encontro à nossa IA. Então, meus queridos, isso era a nossa introdução à inteligência artificial, sobre alguns conceitos e algumas aplicações do que pode ser a nossa IA, né? Não é ainda uma definição totalmente clara. No próximo vídeo a gente vai conversar um pouquinho sobre o que não é uma inteligência artificial. Então, alguns pontos já entenderam o que é uma inteligência artificial, como, por exemplo, nossos carros autônomos, recomendação de conteúdo, processamento de imagens. Utiliza várias e várias técnicas que fazem parte da inteligência artificial, ok? Então, no decorrer de tudo, a gente vai conversar. Aí vem nosso aprendizado de máquina, né? Machine learning, vem nosso deep learning, que a gente dá uma aprofundada. E assim a gente vai conversando. Lembrando, pessoal, esse material é do curso Elements of IA, tá? Que é da Reactor Universidade de Helsinki. Vocês podem dar uma procuradinha aí no Google. Espero que tenham gostado desse vídeo. Já aproveita e dá um curtir aí, para a gente utilizar a questão da recomendação de conteúdo, né? Já se inscreve no canal para ser recomendado uns conteúdos desse meu canal para vocês. E não esqueça o mais importante de tudo, que depois que você aprende, tudo fica mais fácil. Abração e até o próximo vídeo.